que a gente vai falar aqui é um pouquinho do básico, que talvez vocês já tenham visto, e um pouquinho talvez, de informações que vocês ainda não saibam, né? Então, eu procurei reunir aqui, dividir essa aula em duas partes, tá? Então, primeiro a gente vai entender conceitualmente o que é a meditação, e depois a gente vai falar um pouquinho de coisas, de um bom motivo para a gente meditar todos os dias e trazer a meditação para a nossa vida, tá? Então, talvez a gente carregue essa grande questão dentro de nós, né? Meditar, mas por que meditar, né? Talvez seja a grande questão. Será que meditar é uma coisa que é para mim? Será que é uma coisa importante? Será que isso faz sentido para a minha vida ou não? Né? E aí a gente vai fatalmente cair naquela pergunta que a gente, vez por outra, faz aqui nos nossos trabalhos, né? Qual é a maior ou a pior de todas as prisões? Esse é o grande ponto aqui que vai nos questionar quando a gente começa a falar de meditação, né? Se a gente olhar para nossas vidas, olhar para a nossa volta, qual é a pior de todas as prisões, né? A resposta que a gente normalmente dá para essa pergunta é aquela prisão que a gente não sabe que está preso, né? E hoje a gente vai dar um passo além nessa grande questão aí, né? E qual seria essa grande prisão da qual nós estamos presos ali e não sabemos ou não temos a menor ideia de que estamos de fato presos, né? Alguém tem ideia? É a nossa própria mente. Nós somos escravos do que está ali na nossa mente, né? Quer fazer um teste muito simples? Faz o seguinte: fecha os olhos e fica repetindo a palavra amor, por exemplo, e vê se você consegue fazer isso por 1 minuto. Ou você não vai vir um monte de pensamentos aí e vai tomar a sua atenção. Faz um teste, 1 minutinho só. Estou contando no relógio aqui, ó, não vai doer, prometo. Fecha os olhos e tenta. E aí? A galinha pintadinha atrapalhou, a conta que tem para pagar, o que eu tenho para fazer depois que eu terminar isso, como vai ser o final de semana, as coisas que eu tenho para resolver, as coisas que eu não tenho para resolver, como é que tem a pandemia que não sai da minha cabeça, e quantas coisas, né? Então, isso nos leva a pensar numa outra coisa, né? Alguém um dia disse para a gente que nós temos um negócio que chama livre-arbítrio e a gente faz o que a gente quer, né? Grande mentira e grande bobagem isso, né? Nós não temos livre-arbítrio nenhum, desse tamanhinho o nosso livre-arbítrio, né? Porque nós não conseguimos nem por 1 minuto sequer pensar numa coisa que a gente escolheu, que é uma coisa boa, elevada e sublime quanto o amor. Porque apareceu milhões de outras coisas na nossa cabeça, dizendo o que a gente tinha que fazer. Percebe como isso é complicado, né? E aí é que muita gente acaba desistindo desse negócio de meditação, porque é muito difícil, é muito complicado, né? E, na verdade, não tem nada de difícil e nem de complicado. A gente só precisa entender como esse processo funciona e como a gente pode mudar essa situação.
né? Então, a primeira coisa que a gente tem em mente é que nós somos escravos daquilo que pensamos ou daquilo que a nossa mente nos conduz ali. Nós somos escravos das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos temperamentos, e tudo isso vem da mesma fonte, é uma substância mental que vai gerar aquilo, tá? Essa é a grande coisa, né? E o que acontece quando a gente começa a meditar, tá? Não se preocupem agora em como, tá? Mas vamos tentar entender o que acontece com a nossa vida quando a gente começa a meditar, tá? Eu fiz algumas anotações aqui para não me perder e lembrar de falar tudo para vocês, mas quando a gente começa a meditar, começa a acontecer umas coisas bem curiosas, né? A gente começa a perceber que a nossa atenção, ali o nosso foco, ele melhora, porque tem mais tanto pensamento ali atrapalhando, a gente não se distrai tanto, né? A gente consegue controlar melhor a nossa ansiedade, né? Tem casos de pessoas com depressão que ela começa a amenizar e suavizar os sintomas de depressão e começa a diminuir e até eliminar totalmente isso, só fazendo meditação, né? E você começa a tomar decisões, né? Ah, não, mas eu tomo as decisões da minha vida, né? Por impulso e levado por um monte de pensamentos que, na maioria das vezes, não são seus e que estão ali porque alguém colocou e você se deixou impressionar ou se levar por aquilo, né? Então, você começa a tomar decisões baseadas no quê? Naquilo que você escolhe. Então, se você escolhe ser uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais gentil, uma pessoa que resolve ponderar mais os casos antes de simplesmente sair fazendo qualquer coisa, tá? Então, vai ajudar a tomar decisões de uma forma melhor e vai te ajudar a escolher uma atitude mental, né? O que é uma atitude mental? Eu escolho estar em paz. Ah, mas eu tenho um monte de problema. Não, eu escolho estar em paz. É uma atitude mental. Então, não importa o que esteja acontecendo à sua volta, você consegue, com a meditação, definir e se sintonizar com alguns princípios, com alguns valores, né? E quanto mais elevados são esses princípios e valores, melhor, né? Então, você vai se sintonizar com ideias de felicidade, de paz, de amor, de alegria, de grandes realizações, de aceitação do grande ser que você é e tudo mais. E, da mesma forma, você passa a diminuir a força, o poder que pensamentos, por exemplo, como os pensamentos de medo, de culpa, de ansiedade, eles têm sobre a sua vida, né? Então, essas informações aqui não foi de um livro de autoajuda que eu busquei, tá? Isso é a ciência, tá? O que eu estou dizendo aqui é o que a ciência reporta hoje como os benefícios da meditação, baseado em estudo científico, tá? Então, ainda nessa linha, o que mais que ela traz como benefício, né, por consequência? Vai reduzir o estresse, deixa eu ver o que mais que eu marquei, vai ampliar o foco, vai melhorar o seu sono, né? Tem um estudo que diz que se você medita por 15 minutos por dia, e você medita ali direitinho, essa meditação é equivalente a 6 horas de sono, né? Então, olha como é benéfico esse pequeno exercício ali, que ele toma pouco tempo do nosso dia e traz um monte de benefícios, né? Então, disso tudo, né, a gente tem mais uma pergunta para se fazer, né?
olha para o seu dia, para a sua semana, para o seu mês e se pergunta quais são os pensamentos ou os sentimentos que predominam no meu dia, na minha semana, no meu mês. Né? Do que eu sou feito, né? E aí a gente consegue responder uma pergunta que é a seguinte: a que Deus que eu sirvo? Né? Eu sirvo a um Deus chamado medo, a um Deus chamado ansiedade, a um Deus chamado culpa? Porque se eu gasto a maior parte do meu tempo, a maior parte da minha vida focado nisso, ou envolvido ali, emaranhado em pensamentos e sentimentos de medo, de culpa, de ansiedade, de raiva, de ódio, de estresse, são esses os deuses que eu venero e que eu sirvo. Compreende que se eu dedico a minha atenção a esse tipo de energia, de pensamento, eu estou servindo a eles. Use a minha energia, o meu tempo, a minha vida, a minha disposição e me consuma com ideias, pensamentos e qualquer outra coisa de medo. E a gente vai simplesmente servir como um canal ali para essa energia. E aí eu pergunto, né, aonde é que está o livre-arbítrio? Se a gente simplesmente é conduzido pelo medo, pela raiva, pelo rancor, mágoa, ressentimento e tudo mais. Curioso, né? Então, vamos em frente. E a gente precisa entender agora alguns conceitos para a gente ir além no nosso estudo aqui e entender por que meditar é importante, tá? Então, o que a gente falou agora, a gente vai encontrar aí em qualquer livro de meditação, a gente vai encontrar isso na internet, vai ter vídeo no YouTube falando sobre os benefícios de meditação. Mas vamos um pouco mais a fundo e vamos entender por que nós somos controlados e dominados por esses sentimentos e emoções e ideias aí, né? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, todo mundo sabe o que é uma forma pensamento? Uhum. Se alguém não sabe, levanta a mão aí. Tá, vamos lá. Então, sim, sei. Tá, então vamos lá. A forma pensamento, tá, é uma energia que a própria pessoa gera, né, ou existe um grupo de pessoas ou uma egrégora que sustenta aquela energia, tá? Então, basicamente, tudo que a gente pensa ou sente, a gente acaba gerando uma forma pensamento, tá? Então, eu posso me sintonizar com o mestre Saint-Germain, né? E eu me visualizo na chama violeta ali. Então, quando eu faço isso e me visualizo num sol ali de chama violeta queimando as impurezas, eu criei uma forma pensamento. E aí, toda vez que eu for meditar e me sintonizar com o mestre Saint-Germain, eu vou ativar essa forma pensamento, né? Então, ele é uma energia que ela vai sendo toda vez potencializada quando eu me conecto com ela, tá? Então, vou meditar com o mestre Saint-Germain, visualizo essa fogueira aqui. Essa forma de pensamento, ela vai tomando forma, ela vai aumentando e se tornando cada vez mais forte. Por quê? Porque eu dediquei tempo e atenção a ela, tá? Só que tem uma coisa, né? Essa forma de pensamento, ela é energia, e ela é uma energia inteligente, tá? E conforme eu vou usando essa forma de pensamento, ela vai aprendendo coisas e começa a fazer coisas por conta própria, tá? E aí a gente diz que essas formas de pensamento, elas se tornam elementais.
tá? Que é um outro conceito que a gente precisa entender. Não é um elemental ali, do elemental da natureza, um gnomo, uma salamandra, não é esse elemental. É um elemental construído, ele é artificial, ele é construído de substância mental. Então, você sente você sente e idealiza isso e você cria essa forma de pensamento. É a mesma coisa que acontece quando a gente fica pé da vida, fica puto com alguém e manda tomar naquele lugar. Sabe o que a gente faz? A gente gera uma forma, pensamento de raiva, de ódio e pá, manda uma flecha para a pessoa. A pessoa recebe aquilo, dá até uma tremida, assim, fala, o que é isso? Né? Se ela não está ali protegida. Mas essa forma, se você pensa uma vez e fala, nossa, fiquei com raiva do fulano, né? Você está irradiando essa energia para a pessoa e você está projetando ali, você está criando um bichinho aqui e está falando, vai lá na casa do fulano lá e dá uma martelada na cabeça dele. É isso que você faz quando você sente raiva de alguém. Tá? Você criou uma forma de pensamento, só que o que acontece? Essa forma de pensamento foi lá, se a pessoa estava protegida, não vai acontecer nada com ela, se ela estava se ela estava sem nenhuma proteção, pode ser que ela até sinta alguma coisa ali, beleza. Passou, você esqueceu, tal, essa forma de pensamento, ela perde força e se dissolve com o tempo ali. Então, a gente está o tempo inteiro criando formas de pensamento, tá? Agora, tem alguns elementais que eles não são nossos, que não fomos nós que criamos. Esses elementais, eles foram criados ou codificados num determinado momento e eles foram impregnados ali na nossa essência, nos nossos corpos e também nos nossos corpos físicos aqui, tá? E esses elementais, eles são negativos, tá? E eles têm o único objetivo de nos escravizar, de impedir que a gente reconheça que nós somos deuses. Tá? Por que isso? Né? Talvez, mas por que alguém ia fazer isso? Né? Baita sacanagem. Né? Eu vou falar para vocês. Isso acontece porque esses seres que criaram isso, eles se servem, eles se alimentam do nosso medo, né? Então, as nossas emoções, elas geram plasma, geram ectoplasma, geram energia, e toda vez que a gente sente medo, a gente está gerando alimento para determinados seres. Né? Então, o que esses seres fizeram? Eles criaram essa matriz de controle toda que a gente vive, e eles colocaram ali dentro daquilo que a gente entende como o que nós somos e o que é meu, esses sentimentos aí, essas formas de pensamento, que são esses elementaizinhos, que é um monte de bichinho feio que está dentro de nós. E aí, quando a gente sente medo, não é a gente. Esse medo, ele é provocado porque a gente foi programado para sentir medo, a gente foi programado para sentir raiva, a gente foi programado para baixar a nossa frequência e viver num nível ali onde tem pouca luz. Tá? Para quê? Para que a gente continue aqui, reencarnando. Eu tenho uma missão para cumprir, eu vim aqui para sofrer, eu tenho que viver mais 200 vidas e tal. A gente está garantindo a alimentação desses seres aí. Só que a gente continua preso aqui e a gente não se desconecta dessas correntes de energia, tá? Porque está ali no nosso DNA, está emaranhado no nosso ser. A gente não consegue facilmente separar na nossa mente aqui o que é um pensamento meu de fato ou o que é uma coisa criada que está ali no meu inconsciente, que foi implantado ali para me controlar de alguma forma. Então, todo sentimento de raiva, de medo, de culpa, eu tenho uma lista aqui, deixa eu pegar aqui.
Essas informações, tem uma parte delas que veio desse livro aqui, tá? Miasmas e Elementais, tá? Do Rodrigo Romo. Eu vou ler aqui um trechinho, deixa eu falar aqui quais são os elementais que ele está falando aqui, os elementais negativos, tá? Então, inveja, raiva, ódio, medo, culpa, olho gordo, maldição, luxúria, fanatismo, negatividade. Tem aquelas pessoas que são extremamente negativas ali, o elementalzinho está com força total lá, fala, quem manda aqui sou eu, Preguiça, comodismo, avareza, perversidade, rancor, né? Quem nunca sentiu todas essas coisas aqui, ou uma de cada vez, ou todas juntas? Porque isso está impregnado nos nossos corpos. E nada disso é o que nós somos, né? E aí, esses bichinhos aí todos, eles ficam criando pensamentos, eles ficam criando emoções, eles ficam modificando quimicamente a estrutura do nosso corpo para que a gente viva preso nesses padrões que ele cria, tá? Como que esses padrões eles são chamados, né? Eles são chamados de hologramas, tá? A gente vive um grande holograma e a gente aceita e vive um monte de coisa que é ilusão, que são hologramas criados. Quantas vezes, e olha para cada um para a sua própria vida e vê, puxa, eu já passei por uma experiência assim, pensa só, você recebeu uma informação, aí você começou a sentir um monte de coisa com aquilo, você pode ter sentiu medo, você sentiu raiva, você sentiu uma angústia, porque você achou que aquilo era verdade, e na tua cabeça começou a passar um monte de coisa ali, você se sentiu mal, passou mal, tal, e de repente, no momento seguinte, você descobre que aquilo não é verdade. Só que você quimicamente, mentalmente, emocionalmente, você viveu todo aquele estresse, toda aquela preocupação como se fosse real. Entende? Aí depois você descobre, puxa, aquilo é uma ilusão. Por quê? A nossa mente ela não consegue distinguir o real do imaginado, né? O real do que é inventado. Então, esses seres se usam desses artifícios para criar um monte de situações que nos prendem a essas mais diversas prisões ali, esses mais diversos hologramas, e esses hologramas, que são essas programações aí, elas são chamadas de miasmas, né? A gente tem miasmas aqui que remonta de não sei quantos milhões de anos, mas que tem impregnado no nosso ser, né? E daí, de todos esses conceitos, é que vem a nossa dificuldade de fechar o olho aqui por um minuto e falar amor, 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 e começar a sentir esse amor se expandir, nos preencher completamente. Por quê? Porque a nossa mente ela está mais do que bombardeada de programações que diz o seguinte, toma todo o tempo dele, não deixa ele fazer nada além de aquilo que eu estou jogando aqui. Fica jogando coisa na nossa mente, jogando coisa, e a gente não consegue sair do lugar. Tá? Então, com base nisso, a gente começa a entender um pouquinho mais, e eu vou ler um trechinho desse livro aqui, até para embasar um pouquinho o que a gente está falando, como que a meditação ela pode nos ajudar a romper esses miasmas, né? Esses miasmas, essas formas de pensamento e esses elementais negativos. Tá? A gente fez uma meditação hoje, que é uma meditação guiada. Essa meditação guiada, ela tinha qual objetivo, né? O objetivo de fazer uma limpeza. Então, essa limpeza ela aconteceu em vários níveis. A gente foi subindo tal, e trabalhando em outros níveis. Mas um dos aspectos que ela trabalhou foi a limpeza da nossa mente e do nosso subconsciente. Tá? Mas existe uma técnica, um exercício bem simples que a gente pode fazer, a gente vai falar daqui a pouco, que você vai quebrar
esses paradigmas, aí você vai quebrar todos esses elementais fazendo esse exercício, tá? E conforme você vai praticando, eles vão perdendo força. Lembra aquele elemental da raiva que a gente mandou o Zezinho da esquina lá e depois esqueceu e ele desapareceu? Vai começar a acontecer a mesma coisa com esses elementais que estão grudados no nosso ser, enraizados. Você pode pensar que é um monte de bichinho bem feio que está grudado dentro de você. E todo mundo tem, então não é vergonha isso. Mas o ideal é que a gente tire esses bichinhos daí e que eles percam força, porque nós estamos alimentando eles. E a partir do momento que a gente para de alimentar esses bichinhos, o que acontece? Esses elementais negativos, eles começam a perder força. Eles vão perdendo força, até que, num determinado momento, eles não têm mais ressonância e eles vão se desgrudando dos nossos corpos, naturalmente, com a meditação, tá? O que acontece com isso? Esses elementais, eles não estão ali à toa, não vieram porque a gente pediu, tá? Eles vieram porque a gente fez um contrato no passado com algum ser, implementando ele. Então, assim, eu vou ser o cara que vai bater em você e você vai ser o cara que apanha. Beleza, eu aceito. E a gente aceitou isso. E o que acontece? Esses contratos com obsessores e com seres que estão no umbral e tudo mais, eles começam também a ser rompidos quando a gente começa a trabalhar com a meditação. Porque se o canal que chega até nós, que são esses elementais aqui, ele é cortado, a gente não tem mais conexão, esses seres também não têm mais força para atuar nos nossos corpos. E se eles não têm mais força, a gente começa a romper esses contratos. Entende? Então, tem uma série de benefícios, além dos benefícios mental e físico que eles vão proporcionar, que a ciência hoje já estudou e comprovou, que podem trazer melhoras em diversos aspectos da nossa vida. Tá? Então, dúvidas por enquanto? Posso seguir? Ok, então vamos lá. Então aqui, o Rodrigo Roma, ele diz o seguinte, deixa eu ver aqui, falando um pouquinho de elementais, né? Então, o elemental que ele está falando, trata-se de uma forma pensamento, desejo, praga, maldição, ou seja, qualquer forma de energia direcionada para um determinado ponto, e gera com isso uma intenção. Por isso, também temos elementais de amor e de aspectos positivos. No entanto, normalmente, esses não são identificados pela nossa consciência acelerada e racional, e somente as pessoas mais sensíveis conseguem captar os elementais harmônicos e bem sintonizados. Tá? Então, como a gente falou, tem um elemental da chama violeta, por exemplo, que a gente cria e vai fortalecendo, além dos elementais negativos. Tá? Normalmente, captamos mais os elementais negativos, pelo próprio princípio de nossa vida estressada, onde fica difícil a harmonização, dando assim maior possibilidade a que essas energias, em correlação ao nosso desequilíbrio energético, ajudem a agrupar ao redor do nosso campo eletromagnético, por ressonância, aspectos negativos desses elementais. Tá? Então, nosso próprio tipo de vida estressado e cheio de coisas, agitado, contribui para que a gente atraia e ative esses elementais. Tá? Aí, como é que esses elementais atuam? Tá? Estou fazendo um apanhado aqui e dando um resumo. Tá? Qual que é o ponto de maior acoplamento dos elementais negativos? Tá? Não tem um único ponto, isso vai depender de pessoa para pessoa. Por quê? Porque eles atacam no ponto fraco de cada um. Eles vão ali identificar qual é o ponto fraco do fulano e vai atacar ali. É o chakra base, e vai pegar determinadas coisas. No ciclano é no outro chakra e é outro aspecto, e assim por diante. Tá? Então,
os elementais atuam e atacam os pontos mais fracos que uma pessoa possui. Assim como as entidades do astral, essas entidades são almas do passado fazendo cobrança por vingança direta ou indireta ou por ressonância de nossas atitudes, tá? Lembra que ela está ligada com obsessores aí, com uma rede de seres para nos controlar. Assim, os pontos do corpo que são atacados variam de acordo com a condição natural da pessoa, tá? Vou ver o que eu anotei mais aqui. Falando sobre hologramas e miasmas, tá? Então, o conceito de miasmas são elementais que cada um de nós adquire na nossa trajetória, podendo serem reais ou simplesmente ilusões geradas pelas nossas crenças pessoais em etapa de nossa caminhada física ou astral. Ou seja, a gente não adquire esses elementais só aqui em corpos físicos, tá? No astral, a gente pode também adquirir um desses elementais. As programações que recebemos ou que aceitamos no decorrer de nossas vidas criam realidades paralelas, baseadas nos próprios sonhos que criamos ou inventamos como fuga da realidade imediata que não aceitamos. Temos que entender que cada um de nós é um co-criador, gerador de energia psíquica e mental a cada instante. Portanto, nós somos os propulsores dos miasmas que trazemos para a nossa genética. Olha, isso é importantíssimo, tá? O que ele está dizendo esses elementais negativos que estão em nós hoje só estão porque nós os alimentamos. Então, se a gente mudar a nossa forma e usar uma técnica para limpar isso, a gente começa a inverter essa situação, porque nós somos deuses criadores. Só que alguém disse, você não tem poder e estou usando o seu poder para poder criar um monte de bagunça. E a gente deixou, e a gente aceitou. Então é hora de assumir o comando da nossa vida de novo e começar a cortar a influência desses pensamentos que são pequenos seres ali que ficam tentando nos controlar. Tem um exemplo aqui, eu não tinha anotado, mas eu vou falar aqui um exemplo de coisas que são criadas e que as pessoas entendem como real, tá? Olha que curioso. Por exemplo, no início do século XX, quando o escritor Júlio Verne publicou seus diversos livros de ficção, milhares de pessoas passaram a sonhar com essa possibilidade. Ou seja, na mente deles, eles começaram a co-criar as realidades ali que o Júlio Verne escreveu como ficção, como realidade, e passaram a viver dentro dessas realidades. Isso é um holograma. Tá? Quando a gente vive, aceita ou permite que uma ilusão seja uma verdade para nós. Tá? Então, milhares de pessoas passaram a sonhar com essa possibilidade e criaram realidades ou sonhos onde eram personagens das histórias de Júlio Verne, ou mesmo de outros escritores, cada qual acreditando e fugindo de diversas fábulas que não serviam como alento e fuga à realidade iminente. Tá? Então, acabam usando como uma fuga da realidade, dos problemas, tal, e mergulham nessas realidades, só que eles estão co-criando ali e passam a viver como se aquilo fosse uma vida. E aí é que a gente tem um monte de karma para cumprir, porque a gente tem um monte de vida que é holográfica, que não existe. Entendeu? As pessoas que criaram essas vidas baseadas nas histórias do Júlio Verne, eles criaram realidades paralelas ali que não existem de fato. E se elas viveram de uma forma harmoniosa, ali tudo bem, mas se elas sofreram e passaram por dificuldades, elas trouxeram para a sua alma, para o seu ser, todo aquele peso como se fosse um karma que elas tinham que viver.
e junto com eles um monte de hologramas e elementais que elas carregam até hoje como se tivesse vivido e o dinossauro correndo atrás, entendeu? E que nada disso de fato existe. Só que a nossa mente não consegue distinguir uma coisa da outra. Essa condição gerou formas de pensamento que criaram no plano astral um universo paralelo de fuga para milhares de pessoas. E essa realidade tomou forma e vida, passando a gerir a energia psíquica e emocional de todas as pessoas que estão coligadas a essa estrutura. Então, pensa só, várias pessoas sonhando com uma realidade que é uma ficção, criaram um mundo paralelo, e elas estão presas, e elas servem, e elas alimentam esse mundo. Elas visitam esse mundo enquanto dormem, e depois que desencarnam, passam a viver nesse mundo como se fosse real. Olha como é sério isso, é muito sério. Bora aqui para frente. E aí tem um aspecto importante aqui do nosso estudo, que é o seguinte: cada indivíduo só consegue superar ou quebrar um contrato quando entende o que ele significa e evolui. Ou seja, se a gente, a partir do momento que a gente começa a meditar e esses montes de pensamentos ali, a gente entende que eles não têm mais poder sobre a gente superou aquela etapa, a gente venceu aquilo. E aí eles não têm mais força sobre a gente, eles vão perdendo gradativamente até que desaparecem. Tá? Então, ele está dizendo o seguinte, que a gente precisa ter consciência, perceber, se dar conta dessas coisas. Então, a gente está tomando essa consciência dessas coisas agora, entendendo que é uma forma de pensamento elemental, um miasma, um holograma, tá? E, com base nisso, despertar esse entendimento e falar, puxa vida, todo esse peso que eu sinto aqui, ele é um holograma, eu não tenho nada disso. Ou, se a gente está na dúvida, será que é meu karma, será que é não karma? Pega o karma, enrola ele assim e dá uma bicuda nele para longe e fala, karma não existe na minha vida, eu vou viver baseado no amor. Esquece isso, não se preocupa com o karma, isso é uma bobagem, a gente não tem que olhar para, mas eu matei na vida passada. Matou porque tinha que matar, pronto, esquece, acabou, perdoa e vai para frente. A gente não tem que ficar olhando, até porque tem uma outra coisa que é muito importante, né? Eu fui, fiz o meu mapa astral e eu vi que eu tenho tantos planetas retrógrados que eu matei, que eu fiz isso, que eu fiz não sei o quê, que eu era um rei mau e que não sei o quê. Olha, a gente nunca vai saber se de fato isso é verdade, porque a pessoa que faz essa leitura, ela pode captar um desses hologramas, entende? E traz ali e fala, você foi um rei mau no Egito. Só que isso não é real, isso nunca aconteceu. E você traz essa carga pesada para a tua vida e fala, agora eu tenho que sofrer a vida inteira porque eu fiz mal para um monte de gente. Mentira! Entende? Eu vou fazer a regressão, ver vidas passadas, tal. E se o que você trouxe lá foi uma ilusão, um holograma também? Entende? De repente você vê coisas ali bem pesadas, bem difíceis. E como é que você vai tratar psiquicamente isso, né? Você vai passar o resto da tua vida fazendo terapia para tratar uma coisa que não é sua, que é uma invenção, que não existe. Entende como fuçar ali, lá escaramuchar o passado, de repente não é uma boa ideia. A hora que a gente for ascensionado, a gente vai fazer assim, e você vai ver tudo o que você quiser no passado, presente e futuro. E não vai fazer diferença, você vai simplesmente pesquisar, igual você pega um livro aqui, deixa eu ver o que vai acontecer no capítulo da frente. Isso, o do meio, deixa eu voltar no começo que eu não lembro aqui. Vai ser simplesmente assim. Então, a gente não tem que se preocupar em ver vida passada, em se preocupar com karma. A nossa única preocupação nessa vida é como podemos ser pessoas melhores, como nós podemos se tornar mais conscientes e perceber que somos seres divinos. Tá? Então,
só para a gente concluir aqui, o confronto de um contrato é um momento extremamente importante, pois nesse processo as fichas de entendimento começam a cair e se encaixar em uma sequência de situações nas nossas vidas, que nos permite entender o porquê de situações que vencíamos. Normalmente, os contratos sustentam os implantes e o quadro de obsessões. Tá? Então, é uma grande batalha que a gente está travando para nos libertar e nos tornar conscientes. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Um outro exemplo aqui de uma programação que foi criada e que usa da nossa própria energia para se sustentar, tá? Ele dá um outro exemplo aqui mais para frente. O mesmo ocorre com a programação dos santos da Igreja Católica. Muitas dessas pessoas foram pessoas normais, ou mártires que não aceitaram os padrões políticos ou religiosos de sua época, mas por conveniência política da Igreja, foram convertidos em santos para o culto dos pecadores, criando dessa forma, no inconsciente coletivo do planeta, uma estrutura ou mesmo um trono espiritual que é alimentado pela fé dos seus seguidores de milagres. Assim, também temos miasmas que são alimentados pelas nossas crenças. Então, nós acreditamos tanto no santo X que ele fez o milagre. Quem fez o milagre foi a gente mesmo. Por o nosso poder e a nossa fé que manifestou aquilo. Mas a igreja ela criou uma egrégora que faz com que as pessoas acreditem que o santo Zezinho da esquina ele cura todas as doenças, que o santo Y é o santo de todas as causas. E quando a gente reza para esse santo, e assim, esse santo pode estar encarnado que nem a gente aqui de novo, esse santo podia ser uma pessoa normal que fez alguma coisa diferente, entendeu? E aí a gente alimenta essa egrégora e ela nos provê com aquele milagre que a gente tanto acredita. Porque é a nossa própria energia que a gente foi impregnando e que fez com que aquilo se realizasse. Né? E isso é muito sério, porque mexe com a nossa crença. A crença é um negócio que está tão enraizado na gente, assim, e quem tem uma origem católica escuta um negócio desse, não, isso é blasfêmia, de jeito nenhum. Né? Não pode ser, não é verdade. Né? E aí, a hora que a gente descobre que a Bíblia, por exemplo, não é um livro tão santo e tão sagrado como diz, que partes da Bíblia ali fala sobre ETs e extraterrestres que vieram escravizar a Terra, não, pelo amor de Deus, não é isso que está na Bíblia. Porque a gente tem crenças tão enraizadas e tão fortes ali, e que são esses elementais que estão ali nos dizendo, não, isso não é verdade. Né? O fanatismo religioso também é um elemental negativo que nos controla ali. Né? O fanatismo político e assim por diante. Então, olha como isso nos pega no fundo ali, é bem enraizado e é difícil de tirar, porque você a vida inteira viveu assim, falou, não, a igreja é um lugar santo, né? Eu não posso, não, a igreja tem todo um aspecto ali que a gente preza e assim por diante. De repente, a gente vê que não é bem assim. Foi conveniência política, se criou isso para se criar ali um rebanho de fiéis. Olha, os santos da igreja, né? E a maioria nem santo era. Entende? Quantas coisas que existem na sociedade que não são assim também, que nos fazem crer que estamos bem, que estamos comendo coisas saudáveis, que estamos no caminho certo e tal, e que é tudo para nos prender. Olha quanto profundo e quão difícil que é se libertar desses elementais. Certo? Então, dúvidas? Vou encerrar essa parte e vou começar outra então, hein? Que a gente ainda nem falou da meditação em si.
tá? Então, eu queria que vocês tivessem essa base, que entendessem o quanto é importante trabalhar esses elementais e cortar essas coisas da gente, tá? Então, bora lá falar da base da meditação, tá? Eu chamei essa aula aqui de meditação 1, porque a gente tem várias coisas de meditação para falar. E o que a gente está fazendo aqui é a base da base, tá? Mas é uma base muito sólida e que já vai trazer muitos resultados para muitos de nós, tá? Então, vamos começar a entender, então, o que a gente precisa para poder meditar, tá? Vamos pensar numa receita de bolo, tá? O que eu preciso para fazer um bolo? Eu preciso de ingredientes, né? Eu preciso de farinha, de ovos, de leite, tal, manteiga, blá, 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 e mais uma série de coisas. Preciso desses ingredientes e preciso fazer também algumas operações ali numa determinada ordem. Preciso misturar os ovos e fazer, depois eu levo ao forno, espero X tempo, vejo se está certo, pego um garfo e dou uma furadinha para ver se está bom lá ou não, e depois eu tiro, espero esfriar e sirvo. Então, tem ali uma receita de bolo que a gente segue, tá? Para meditar, a gente também precisa entender como que cada uma dessas partes funciona, tá? Então, quais são os ingredientes de uma meditação, né? Basicamente, a gente parte de um único ingrediente, que é a substância mental, tá? E o que a gente entende ali como substância mental? Estamos falando de pensamentos, estamos falando de ideias, de coisas que nós vamos utilizar no nosso processo de meditação. Estamos falando também das nossas emoções. Então, eu vou sempre meditar e associar uma emoção com um pensamento ou com uma ideia, tá? Vou, assim, criar quadros mentais, né? Então, eu posso usar a meditação para visualizar uma pessoa que está doente, saudável, feliz, ou a realização de um sonho, né? Vou me formar na faculdade de medicina, então visualizo com um diploma na mão, feliz ali, podendo ajudar um monte de gente. Ou comprei um carro novo, visualizo ali com a chave do carro e o carro ali cheirando tinta, bonitinho ali e tal. E assim por diante, eu vou criando os meus quadros mentais de acordo com aquilo que eu quero, a partir da meditação, criar ou produzir, né? Eu também vou precisar de atenção, né? Eu vou precisar de um tempo e da minha atenção para me dedicar a isso, e a minha imaginação para poder trabalhar determinados aspectos, tá? A gente precisa entender também que existem vários tipos de meditação, tá? Tem um monte de tipo. A gente fez uma meditação guiada, que ela tem um cunho bastante espiritual, de se sintonizar com os mestres, então a gente se deixa conduzir por essa meditação e vai alcançando níveis e vai subindo e se sintonizando com essas hierarquias. A gente tem meditação com mantras, a gente tem meditação que a gente faz uma auto-hipnose para programar mentalmente determinadas coisas e uma série de outras aí, tá? A gente não vai falar hoje de todos esses tipos, a gente vai falar isso mais para frente, mas hoje a gente vai falar da meditação que vai basicamente tratar da nossa respiração, e a gente vai precisar de atenção, de um tempo por dia para fazer isso, tá? E a gente já vai chegar nos detalhes de como fazer isso, tá? A gente precisa entender também que a meditação, ela não é igual correr uma maratona, né? Então, ou seja, ela não tem um começo, um meio, um fim. Eu não vou, por exemplo, eu vou correr uma maratona, eu vou passar por uma preparação, eu vou treinar por alguns meses, eu vou lá, correr a maratona e eu atingir o meu objetivo, tá? A meditação não é isso, tá? A meditação, ela é um treino diário, constante, que a gente vai fazer isso para o resto da nossa vida, se a gente quiser. E, puxa vida, eu não quero mais um compromisso para mim, né? Mas calma, a gente chega lá. Vamos entender como funciona isso tudo primeiro, tá? É só para a gente começar a entender o que é. É uma prática diária, da mesma forma que eu acordo e vou escovar os dentes, eu vou acordar e vou pegar 5 minutos e vou fazer a minha meditação base ali,
e ela vai me trazer um monte de benefícios. Da mesma forma que se eu, algumas vezes da semana, fizer uma caminhada, isso vai me trazer benefícios também. Eu não preciso correr uma maratona, mas se eu estiver constantemente fazendo exercícios, eu já vou conseguir sentir esses benefícios, eu vou ter uma disposição melhor no dia, eu vou dormir melhor, e assim por diante, tá? Meditação é uma coisa também que a gente vai desenvolvendo e ampliando a técnica com o tempo, né? Vocês já ouviram falar, por exemplo, de uma forma de perder peso, que é fazer um treino em jejum? Vocês já ouviram falar disso? Essa é a forma mais eficiente de você perder peso. Você fazer um exercício em jejum. Legal, vou fazer isso amanhã. Errado, tá? O que você precisa para fazer um treino, um exercício, uma corrida em jejum? Você precisa de passar por várias etapas, igual fazer um bolo, tá? Então, o que você vai precisar para fazer isso? Primeiro, para você emagrecer, você precisa aprender a comer. Mas eu quero emagrecer, eu não quero comer. Então, mas você precisa aprender a comer certo. Antes de fazer jejum, você precisa aprender a comer o alimento certo para você ficar nutrido. Depois que você passou algumas semanas ou meses aprendendo a comer, aí você começa a fazer jejum. Só que você vai fazer um jejum como? Você vai uma vez por semana fazer um jejum de 8 horas. Né? Então, se você janta às 7 da noite e vai tomar café no outro dia, você meio que já fez isso. Né? Então, legal, é fácil fazer jejum. Né? Aí você vai treinar isso e vai se observar nesse jejum aí por algumas semanas. E aí você vai fazer isso 2 vezes na semana. E a hora que você se sentir confortável, você vai aumentar. E aí você não vai fazer mais um jejum de 8 horas, você vai fazer um jejum de 12 horas, né, na semana. Então eu vou jantar às 7 horas e vou pular o café da manhã, tal, e, sei lá, 10 horas da manhã eu vou tomar um café. Legal, cumpri ali. E você vai fazer isso uma vez na semana, daqui a uma semana você vai fazer 2 vezes, 3, e daqui a pouco você vai aumentar isso para 14, 16 horas. Até que você, por exemplo, jante e depois você vai almoçar às 3 horas da tarde. E só quando você estiver, o seu corpo estiver acostumado, ele aprender a viver dessa forma, né? Ele começar a fazer todo o processo de detox que esse jejum ele vai te proporcionar, é que então você vai começar a inserir ali uma caminhada leve, uma caminhada um pouquinho mais longa, tal, um treino e assim por diante. A gente está falando de meses aqui de preparação para que você faça um treino em jejum. Entende que existe todo um processo que o seu corpo precisa se ajustar, ele precisa de um tempo para isso? Meditação é exatamente isso, é um treino com jejum, tá? Então, como é que a gente vai fazer para chegar nisso? A gente vai começar no primeiro passo, a gente vai começar de um jeito que é fácil, que é tranquilo e vai aumentando isso conforme a gente se sentir confortável, tá? Então, a primeira coisa é a gente se sentir confortável e bem com a gente mesmo, ok? Então, para a gente, então, enfim, começar, o que a gente tem que fazer, tá? Essa meditação base, o objetivo dela é prestar atenção na nossa respiração, para que a gente medite, a gente precisa de um propósito, tá? Os budistas chamam isso de bodhicitta, né, que é o propósito e a intenção da meditação, e ela precisa da nossa atenção constante ali, observando os nossos pensamentos e emoções, tá? Então, como que a gente começa
tudo no nosso processo. Primeiro, você precisa de um lugar para você meditar. Ah, então eu vou construir uma sala de meditação, eu vou esperar, então, sair a minha aposentadoria para começar a meditar. Não, não é nada disso. Você vai começar a meditar imediatamente. E qualquer tentativa de falar que eu vou fazer isso depois é uma desculpa que você está criando para não poder meditar. Você pode, sim, começar a meditar imediatamente e todos, qualquer pessoa de qualquer idade pode meditar, tá? É simples e a gente vai falar como fazer isso. Então, ambiente, tá? Você vai procurar na tua casa um lugar ali, você precisa sentar de uma forma ereta, né? Então, você vai ficar atento, confortável, mas atento. Então, pode ser no quarto, pode ser na sala, na cozinha e tal, mas um lugar que você vai precisar por um tempo ali, ficar em silêncio e, de preferência, sem o cachorro passando ou gente passando e tal. Então, se puder, se fecha numa sala, num quarto, em algum lugar, e fica ali por alguns minutos, conversa com a família e fala, nesse dia e horário eu preciso de silêncio, está todo mundo dentro de casa, né? Então a gente precisa combinar as coisas, né? E vamos lá. Então, você precisa de um ambiente que não tenha distração, né? Então, fica lá, arruma uma cadeira, se sentou confortável. Segundo passo, você vai olhar, então, para a sua postura, né? Então, vê se você está sentado confortável, se a cadeira está bem ali, dá uma ajeitada nos ombros ali, coloca os ombros direitinho e tal, né? E aí, você fecha os olhos e você faz um scanner mental do seu corpo, né? Então, assim, começa aí com o pensamento, como é que está o meu pé? Olha para o seu pé e vai subindo, vê o peso que está distribuído ali, entre as suas nádegas, o seu pé, vai subindo pelas suas coxas e vai olhando cada parte do seu corpo e vê se está tudo certo. Se tem alguma parte ali que está tensa, você faz assim, relaxa. Você mentalmente dá o comando do seu corpo. Relaxa. Sentiu que o ombro... Relaxa, ombro, relaxa. Você sente assim, meu pescoço está tenso, aqui eu estou com a cabeça... Relaxa. Relaxa as pálpebras, relaxa o ombro. E assim, isso eu estou falando, são segundos, tá? Você fecha o olho, faz aquele scanner mental ali, tá tudo certo, tudo no lugar? Tá tudo bem, tá? E essas etapas que eu estou falando, você vai fazer automaticamente, tá? Eu estou detalhando passo a passo aqui, só para você ter uma ideia, mas daqui a pouco você vai sentar ali, já está tudo certo aqui e tal, me ajeitei e está tudo certo. Bom, depois que você fez esse scanner mental aqui, passou por cada parte do seu corpo, está tudo bem no lugar ali, você vai, então, fazer 3 respirações profundas, tá? Então, faz uma respiração bem profunda, inspira. Se você quiser soltar o ar pela boca para relaxar, então, deixa o corpo relaxar. Inspira de novo. Você está dando comando para o seu corpo nesse momento. Relaxa que agora sou eu comigo mesmo aqui, mais ninguém. Tá? Então, você agora pode começar o seu trabalho. Tá? Então, uma dica, antes de você começar a meditar, é você pegar uma imagem. Eu tenho, por exemplo, aqui uma imagem de São Francisco meditando, tá? Você pode colocar essa imagem na tua frente, por exemplo. Pode ser uma foto, pode ser um santo, um anjo, pode ser um Buda, o que você quiser, tá? Para que ela fique na tua frente. Eu já vou explicar para que serve isso, tá? E deixa ela ali. Se você não tiver também, não tem problema, não precisa colocar, tá? É só uma ferramenta para te ajudar, tá? As mãos, o que eu faço com as mãos, né? Onde que eu coloco as mãos? Você pode fazer o que os budistas fazem normalmente, deixa a mão direita repousando sobre a mão esquerda e você une os polegares, tá? Se você quiser deixar as mãos em cima das pernas, ok, também não tem nenhum problema, tá? Isso aqui é uma postura que vai te ajudar a relaxar, mas se você não quiser fazer isso, também não precisa, tá? Então, feito isso,
você vai pegar e vai definir o tempo que você vai meditar. Tá? Então, vamos supor, tá? Você não precisa começar meditando 1 hora, tá? Começa assim, ó, vou fazer 5 minutos, 2 minutos, tá? E faz a experiência. O meu exemplo aqui, eu estou usando 5 minutos, tá? Então, tudo bem. Então, pega lá no celular ou no timer. Eu tenho desses timers de cozinha, assim, sabe? Que marca o tempo. Eu marco ali, que eu nem pego o celular na hora que eu vou meditar. Eu marco lá o meu tempo, lá 10 minutos. E aí, você vai fazer o seguinte. Se o seu tempo ali é 5 minutos, que é o que a gente definiu, você marca 6. Põe 1 minuto a mais. Tá? Por quê? Nesse minuto a mais, que esse minuto introdutório, a gente vai definir o nosso propósito da meditação. Né? Por que eu estou meditando? Né? Por que eu vou me dar o trabalho de acordar cedo e a primeira coisa que eu vou fazer é meditar? Né? Então, definir a intenção da meditação é uma das coisas que nos dá força e estimula a meditar. Tá? Então, os budistas chamam de bodhicitta, e eles criam uma intenção toda vez que vão meditar. Tá? Então, o que seria um exemplo de intenção? Tá? Eu aquieto os meus corpos e a minha mente para me tornar uma fonte de paz, amor e boa vontade para todas as pessoas. Olha que legal, né? Mas pode ser qualquer o seu propósito. Meu propósito é me tornar uma pessoa feliz. Estou meditando para me tornar uma pessoa feliz. Ok, esse é o seu propósito. Você gravou, você disse para a tua mente, vou meditar para me tornar uma pessoa feliz. Legal. Vou meditar para me tornar menos estressado. Vou meditar para acalmar a minha ansiedade. Seja lá qual for o seu propósito. Pode ser qualquer um, desde que isso te estimule. Então, você vai diariamente lembrar qual é o teu propósito. Vou meditar para me tornar uma fonte de paz. Ok, definiu isso, né? Então, é lógico que daqui a pouco, quando você tiver isso funcionando, você não vai precisar mais desse 1 minuto, tá? Eu só coloquei esse 1 minuto a mais no começo para você se preparar ali, se encaixa de novo na cadeira, faz ali a sua intenção, né? Pode até pedir para a sua divina presença que acompanhe ali esse trabalho, e aí você começa a meditação propriamente dita, né? Fala isso, cara, fala demais, e nunca chega na bendita meditação, né? Vamos lá. Qual é o treino para a nossa mente aqui? É começar a respirar, né? Prestar atenção na nossa respiração e contar. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inspirar e vou contar até 4. Eu vou inspirando e contando. 1, 2, 3, 4. Seguro o ar. 1, 2, 3, 4. Solto o ar. 1, 2, 3, 4. E seguro. 1, 2, 3, 4. Tá? Basicamente, é isso. Tá? O que vai acontecer? Lembra daquele 1 minuto que a gente ficou tentando controlar a mente? Vai acontecer exatamente isso. Você vai contar 1, 2, 3, 4. Na segunda vez que você for contar, já vai vir um pensamento ali. E aí você volta e continua contando, e começa de novo. E você vai fazendo e fazendo continuamente, tá? Lembra, isso é um treino, né? O nosso treino em jejum começa sem fazer o jejum e sem fazer o treino. Então, a primeira fase, ela é simplesmente isso, tá? E o que vai acontecer? Você vai ficar irritado ou irritada, você vai ficar pé da vida, eu não consigo fazer esse negócio, tá? Por quê? Porque você vai tentar confrontar esses pensamentos. Não faça isso. Esses pensamentos, eles vão vir e vão embora. Eles vêm e vão embora. Simplesmente, não brigue com eles. Se veio o pensamento, eu não paguei a conta, beleza, depois eu pago,
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu tenho que fazer tal coisa. Tá bom, depois eu faço. Deixa o pensamento ir. Tá? Esse é o grande segredo. Eles vão vir continuamente. Lembra, a sua vida inteira, você não parou para controlar a sua mente. Você está aprendendo isso. É um treino constante e diário. Tá? E aí, aí eu tinha falado lá atrás, né? Poxa, mas aí você vai meditar para a vida inteira, né? Vai ser uma tristeza, porque vai entrar na rotina e vai ser sempre igual. E agora o que eu faço? E desistir já, né? Porque é muito monótono, né? Não vou fazer porque é muito chato. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, se dá a oportunidade e criar ali alguns projetos que eles são tangíveis, que é possível de se alcançar. Então, não assuma o compromisso de que a partir de hoje que eu assistir essa aula de meditação, eu vou meditar para o resto da minha vida. Primeiro, isso é muito difícil de se cumprir, a gente não sabe se isso vai ser possível. E também é um negócio que a gente vai desistir fácil, né? Porque, eu tenho o resto da vida fazer isso. É muito difícil de pensar dessa forma. Então, crie objetivos que eles são curtos, para que você se dê a oportunidade de testar a técnica e ver como isso vai melhorar a tua vida, tá? Então, qual que é a minha sugestão? Se você gostou da ideia, faz o teste por um mês, ou por 15 dias, ou 20 dias, e se compromete para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu diminua o meu estresse, para que eu cure a minha depressão, eu vou meditar todos os dias por 30 dias. Esse é o seu contrato, entre aspas, que você faz com você mesmo para ser uma pessoa melhor. E aí, por 30 dias, naqueles dias que você está super empolgado para meditar e naqueles dias que você está mais ou menos, aquele dia que você não quer nem sair da cama, você vai levantar e vai fazer e vai cumprir esses 5 minutos que você estabeleceu. É você que vai definir todas as regras. Não, eu vou meditar por 2 minutos todos os dias. Ok, vou meditar por 5 minutos. Ok, vou meditar por 10 minutos. Ok, mas o que eu recomendo? Comece sempre pequeno, comece por 2 minutos, por 5 minutos, e faça isso. Porque, assim, é uma jornada de aprendizado, e você vai precisar, nesse tempo que você estiver meditando, da sua atenção, porque vai acontecer no dia que você acorda totalmente disperso, e você vai contar até 4 uma vez só, e nesses 5 minutos você vai ter viajado por um monte de pensamento, por um monte de coisa, e de repente apita lá o tempo e fala, nossa, já voltou o tempo, já acabou o tempo e eu nem consegui meditar. Ok, não se culpe, encerra, vai embora, segue teu dia, no dia seguinte você volta e começa de novo, tá? E vai treinando diariamente, tá? Posso fazer em qual horário? Em qualquer horário. Tem algum horário preferencial? Sim. De manhã, assim que você levanta, ou antes de você dormir. Ou nos 2 horários, se você quiser fazer 2 minutos antes de dormir e 2 minutos assim que acorda, tá? Você que define as regras, tá? Mas se dê a oportunidade de fazer para perceber os resultados na sua própria vida, tá? O que acontece quando você começa a fazer isso, né? Você vai contando, e esse contar e prestar atenção na sua respiração, ele exige a atenção da tua mente. A sua mente ela fica concentrada naquilo que você está fazendo. E ao fazer isso, todos esses pensamentos, emoções e coisas que vêm dos elementais negativos, eles batem com a cara na porta, porque eles não conseguem entrar, entendeu? E é aí que eles começam a perder no jogo. Aí é que eles vão se enfraquecendo, tá? Então, é por isso que a prática de meditação, ela
precisa ser constante. Esses elementais, eles estão há centenas, milhares de anos aí, fazendo parte do nosso ser. E agora a gente está dizendo para eles, vocês não, quero que vocês vão embora, vocês não são mais bem-vindos aqui. Eu quero elementais de luz, eu quero os elementais do amor divino, eu quero o elemental da paz, que ele é lindo, belíssimo, radiante, e eu quero que quando as pessoas cheguem perto de mim, elas sintam essa paz e falam, nossa, que gostoso que está aqui, né? Aí falou assim, está muito gostoso mesmo. Por quê? Você está impregnado com essa energia, com essa luz. Você está inundado com essa energia. E é diferente de você chegar, por exemplo, numa fila ali, está demorando, tal, assim, e a pessoa começa a reclamar, e você entra na energia da reclamação e começa a reclamar também, e aquilo vai, de repente você chega em casa, você está espumando de raiva, assim, você não sabe por quê. Porque o elemental da pessoa ativou o elemental da raiva que tinha em você, que você ficou esperando, você não queria esperar, e aquilo foi tomando volume e te controlando de um jeito ali, e de repente você está enfurecido e não sabe por quê. Quer dizer, você foi controlado pelo elemental. Quando você começa a fazer essa meditação, esse tipo de coisa vai perdendo força, porque você vai ter mais foco nos seus pensamentos, naquilo que você tem para fazer. E esse tipo de frequência nem chega perto de você. Tá? Então, esse é o primeiro passo da nossa meditação. Tá? Então, por quanto tempo eu tenho que fazer isso? Por quanto tempo você achar necessário e estiver confortável para você. Tá? Mas fica mais difícil que isso? Fica, mas já vai ser bastante difícil, tá? Mas não é impossível, é um treino, sabe? Um treino, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, e isso vai ficando mais fácil quanto mais você faz. Como é que fica mais difícil? Né? Não é que fica mais difícil, a gente vai colocando novos elementos no nosso trabalho de meditação. Por exemplo, você começa contando até 4, né? Num determinado momento, a sua respiração ela já está mais relaxada e você pode aumentar isso para 6. Então, você conta até 6, segura por 6, solta o ar em 6 e espera mais 6, conta até 6 para segurando o ar, tá? Você vai aumentando esse tempo. Conforme você vai aumentando isso, a sua respiração ela vai ficando cada vez mais lenta, né? Mais comprida, né? E com isso, você vai também acessando esferas e corpos mais elevados seus, tá? Mas isso é papo para outra hora, tá? O que vai acontecer também nos próximos passos, né? À medida que você respira, segura, solta o ar. Quando você segurar o ar, você vai também contrair o períneo. Você está ativando ali a energia no seu corpo. Aí você respirou e segurou de novo, você vai contrair aqui a garganta, tá? E aí você vai modificar a forma da energia fluir no seu corpo também. E você vai colocando, né, outros recursos na sua meditação, tá? Mas essa é a base que vai garantir aí o sucesso em qualquer outra meditação que você fizer a partir daqui por diante, e vai também começar a trazer todos aqueles benefícios que a ciência diz que a meditação traz para você, e, além de tudo, auxiliar na quebra de contratos que a gente fez com o passado. A gente tem contratos com anjos caídos, com falsos deuses, com religiões, com um monte de coisa aí que a gente jura por Deus que é verdade e que a gente não larga por nada, e a gente vai, com o tempo, descobrindo que essas coisas são ciladas aí para nos prender. Tá ok?
Dúvidas, questões, indagações? Deixa eu voltar aqui o São Francisco para cá. Só uma pergunta, no caso que você colocou a imagem ali de São Francisco, por quê? Por causa da concentração? Não, não entendi a imagem. Ah, boa! Se você não perguntasse, eu teria esquecido de falar disso, né? É, Tem um detalhe importante que eu não falei, né? Quando você se coloca para fazer meditação, tá ali, você vai cerrar os olhos, né? Mas você vai deixar uma pequena fresta aberta ali. Então, o que os budistas dizem dessa pequena fresta? Para nos deixar alerta. Às vezes, se você fechar os olhos ali, você começa a viajar e vai para um monte de lugar e vê, e tem isso e tem aquilo, e lembra de uma coisa e outra. Aí, deixar uma pequena fresta dos olhos abertos ali nos deixa conectado com o aqui e agora, tá? Só que nos dias que a gente está mais distraído, mais disperso, você usa a imagem como uma âncora ali para te trazer de volta para o seu objetivo, né? Eu quero ser um manancial de paz, assim como São Francisco de Assis. E olhando para a imagem ali, você ajuda você a voltar para o seu exercício ali, para o seu foco, tá? Então, pode ser qualquer imagem, tá? E uma dica o dia que está mais difícil, você abre mais os olhos. O dia que está tranquilo, você deixa só uma pequena fresta para entrar só um pouquinho de luz ali, você quase não enxerga, mas é só para te deixar atento ali com o presente, com o aqui e agora, tá? Eu estou aqui e agora respirando. Certo? Obrigado por me lembrar. E mais alguma dúvida? não, outra coisa também que eles Não? falam muito, posso falar uma coisa? Está Em um rela... pouquinho baixo. O Fala meu tá baixo? Espera aí, acho que é aqui. Melhorou? Pronto, pode falar. Em relação à meditação que eles falam na parte da manhã, eu ouvi dizer porque o nosso subconsciente, ele está desperto e o nosso consciente está dormente. Então, e é verdade mesmo, porque eu comecei a fazer meditação logo que eu acordava. Eu comecei a perceber que eu conseguia me concentrar melhor. É isso mesmo? Seria uma forma boa também de meditação logo que acorda? Sim, sem dúvida, tá? Isso todo mundo, sem exceção, diz, inclusive a ciência. Cientificamente, o que se diz faça o que é importante logo pela manhã, porque você tem a sua força mental, ela é maior, você tem mais disposição mental, tem mais energia mental para construir e fazer coisas, né? Agora, falando do subconsciente, sem dúvida o melhor momento. Você acordou e você quer gravar coisas ali, impregnar sua mente subconsciente dos tesouros de Deus, das riquezas divinas, né, que é paz, amor, prosperidade, saúde, é o melhor momento. Tá? Porque daqui a pouco você levanta e começa a ver um monte de coisa, já começa a vir um monte de coisa na tua mente, né? Então, essa transição aí do despertar, ela permite que você consiga gravar com mais facilidade coisas no subconsciente. E é também o momento para você fazer essa meditação, que aí você aquieta e na sequência você vai lá e frases de poder, frases que vão te elevar e você vai gravando, repete ali algumas vezes e pede para interiorizar. Então você vai gravando com mais força isso. Tem resultado de uma forma mais rápida. É isso mesmo. Alguém mais? Vamos fazer uma experiência aqui para ver se funciona?
Vamos fazer 3 minutos? Para ajudar vocês, eu vou deixar vocês fazendo, mas eu vou de tempos em tempos alertando aí, pedindo para vocês retomarem a respiração, tá? Porque vai acontecer da gente perder o foco e é normal, não precisa se preocupar, não perder o foco, lembrou, volta a contar de novo, sem problemas, tá bom? Vamos lá? Então, procura se sentar aí. Vamos, então, cerrar os nossos olhos e deixar eles levemente abertos, né, com uma pequena fresta de luz entrando. E vamos, então, fazer o nosso propósito. Vamos definir aqui o nosso propósito, a causa de nossa meditação. Cada um faz a sua, mas vamos, neste momento, nos tornar um grande manancial de paz. Vamos começar, então, a nossa respiração. Presta atenção na respiração e vai contando. Você vai inspirar pelo nariz e soltar o ar pelo nariz. Comece primeiro observando o ar entrando e saindo. Vamos começar agora, então, a contar. Inspire contando até 4. Segure o ar contando até 4. Expire contando até 4. E segure o ar contando até 4. Lembre-se de continuar contando. Se a sua mente está dispersa, simplesmente volte a prestar atenção na respiração e a contar. Você pode se dar conta que ao seu redor
Há sons próximos, sons distantes, mas o seu foco continua na sua respiração, contando. Mais uma vez, observe como está a sua mente. Se a sua atenção foi desviada por um pensamento qualquer, retorne e continue contando. Vamos encerrar a nossa prática. Agradeça pela oportunidade de se sintonizar com a sua divina presença. Agradeça pela oportunidade de poder ter realizado esse exercício de meditação. E aí, como é que foi? Fácil, difícil? Dá para fazer? Foi fácil. Minha garganta doeu. Então, a gente vai ter várias sensações aí e vai se ajustando, fazendo a prática. Senti bem a garganta. Eu esquecia de respirar. Então, por isso, é uma prática, né? A gente vai esquecer mesmo, mas fazendo constantemente aí no dia a dia, você vai lembrando, tá? Tem isso, tem que respirar, tem que contar. E é esse o exercício que vai fazer a tua mente ficar atenta aqui e agora, no presente, e vai desviar dos pensamentos, né? Veio algum pensamento atrapalhar vocês? Vários. Então, é normal, eles vão vir mesmo. Então, não se preocupa com eles. Eles vêm e eles vão do mesmo jeito. Então, não se preocupa com eles, não. Eu tive um momento que parece que eu dei uma cochiladinha, sabe? Mas eu falei, não posso, né? Sabe quando parece que eu vou dormir? Uhum. Me deu essa sensação de que eu ia dormir. Então, teve um monge uma vez que ele me contou uma história e ele trabalhava bastante e tal, até tarde ele estava estudando para ser monge e ele tinha que meditar. Então, o que ele fazia para não dormir, né? Ele pegava uma cadeira e sentava bem na pontinha da cadeira, bem reto assim, para não correr o risco dele dormir e cair assim. Então, ele tinha que ficar atento para não acontecer de dormir, né? Porque esse é um exercício de atenção, né? Então, a gente tem que trazer a atenção para o agora, e por isso que a gente tem que ficar com a coluna ereta, que é um estado de alerta, né? Você está atento ali, você está relaxado, mas atento. E aí, é a prática também, né? A prática
que tem meditação que o objetivo é você relaxar e não tem nenhum problema de você dormir. Essa meditação é uma meditação é um exercício, então você tem que estar com a atenção ali, então você não pode dormir nele mesmo, porque senão você vai perder a conta ali, né? Você vai contar carneirinho ao invés de contar a respiração ali. Tá certo. Tá? Mas é um exercício, tá? É praticar no dia a dia, tá? Essa é a aula de meditação 1, tá? Aí a gente vai mais para frente, aí a gente faz uma aula 2 e traz mais alguns elementos aí para vocês agregarem aí na prática de vocês, tá ok? Então, eu acho que é isso por hoje, tá? Então, a gente pulou o estudo do livro, a gente retoma na próxima reunião aí, tá? Vamos seguir com o livro no próximo encontro, e eu achei importante a gente ter falado isso, até porque o estudo do livro ali, a gente falou sobre a importância da meditação, né? E então, acho que serviu para complementar e ajudar na nossa sequência de estudos, tá ok? Então, pessoal, eu agradeço a todos pela presença e participação aí. Vamos agradecer Muito obrigada, da Fraternidade Branca. Vamos agradecer o bem-amado Mestre Saint-Germain, bem-amado Arcanjo Ariel e toda a hierarquia que esteve conosco nesta tarde. Vamos pedir que as bênçãos que nós recebemos, elas se estendam por toda a humanidade, por todos, sem distinção, e que todos tenham um excelente final de semana, um excelente começo de mês aí, e até o nosso próximo encontro. Até lá, está decretando. Muito obrigada, Luciana. Gratidão, Luciana. Gratidão, Luciana. Boa tarde a todos. Tchau, pessoal. Muito obrigada, Luciana. Gratidão a todos. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.